Eu tava aqui em casa pensando num tema bem bacana para gravar para vocês, para explicar para vocês. E eu lembrei do traição. Acho que sempre falar de traição é algo polêmico às vezes quando a gente explica o olhar da constelação na traição, né, sobre traição. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa traição. Muitas vezes lá na minha sala, no meu espaço, né, e diversos lugares onde eu faço constelação, muitas vezes a mulher chega reclamando sobre traição, né? Dificilmente o homem chega reclamando sobre esse tema. E o que pode acontecer num tema traição? Muitas vezes a mulher traiu antes o marido e ela diz: Assim, Ana, não fui eu que traí, ele que me traiu, ele que saiu com fulano, ele que fez isso, né? Então eu vou explicar um pouquinho como funciona. A gente julga que a traição, o ato de trair, é só o ato sexual, o ato de sair com uma mulher, no caso o homem, mas isso pode ser dos dois lados, pode acontecer dos dois lados, tá? Então muitas vezes a mulher tem um filho, olha só, ela tem um filho, o que ela faz? Ela coloca esse filho como prioridade. Olha só, a relação ela vem antes do filho, o marido veio antes do filho. E aí quando chega o filho, ela é mãe, ela se volta totalmente a cuidar desse filho. E ela cuidando desse filho, ela realmente esquece, ela realmente dá prioridade à criança. É como se ela traísse o marido de alguma forma com a criança. Você vê, tem mãe que coloca a criança até no meio da cama, no meio do relacionamento, ela já está expressando algo. E aí, ao invés das prioridades serem do marido, como sempre foi, como no começo do casamento, agora a prioridade é só da criança. A mãe às vezes não consegue deixar a criança com uma pessoa por um instante para sair, para dar uma atenção melhor para o marido. Então, é como se ela traísse a relação com um filho. E aí o marido, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma compensação, né? Outras formas de traição também, por exemplo, às vezes a mulher, ou até o homem, tá? O homem também é mais comum com o trabalho. Muitas vezes ele trabalha demais, ele sai de manhã, chega à noite, só fala de trabalho, tudo é trabalho, 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 trabalho. É como se também ele traísse, fosse uma forma de traição, só trabalhar. A prioridade dele era trabalho, é trabalho. E assim, não era. Quando eu casei com ele, a prioridade não era trabalho. E agora que ele encontrou um trabalho, ou que ele se encontrou em algo, agora é como se ele traísse também na relação com o trabalho, uma pessoa que realmente trabalha muito. O que o outro parceiro vai fazer? Uma compensação na relação. Ele também vai trair de alguma forma para que essa relação fique equilibrada, fique compensada. Então, essas são as formas de traição das quais a gente não percebe, das quais a gente não julga uma traição, né? Doença, muitas vezes a pessoa tem um parente doente, um filho doente, alguém que está doente na família e que aí a minha atenção vai todinha. Por exemplo, uma mãe doente. Nós devemos dar suporte para nossa mãe, mas nós devemos também lembrar que quando a gente forma um sistema, que é o nosso, o meu e do meu marido, ele terá prioridade. E às vezes a gente põe todo o foco naquela doença, na pessoa doente e deixa o marido de lado. O que eu mais escuto é a hora que eu mais precisava ou a hora que eu estava fazendo tal coisa. Então, justamente nessa hora, foi como se eu estivesse traindo a relação em prioridade, colocando em prioridade outras coisas, uma doença, ou às vezes um fanatismo, uma igreja, né? Nada contra a religião, contra a igreja, mas muitas vezes a mulher fanática ou até o homem fanático, né? Ele se volta da religião de uma tal forma que ele não dá atenção ao parceiro, porque ele não é da mesma religião, ou ele não pratica aquilo que eu pratico. E aí tudo começa em prol aquela religião, ou aquele fanatismo por algo, vamos colocar assim. E aí é como se eu virasse de costas em prol desse fanatismo pro meu marido, pra minha relação. E aí, de novo, ele vai compensar de alguma forma. Então, nas constelações que eu faço, muitas vezes a traição está relacionada à compensação no casamento. E tem mais, a pessoa que compensa é porque ela ainda quer ficar na relação, ela suporta aquilo porque ela ainda quer manter aquela relação. Então ela busca uma compensação e volta para a relação, e aí fica tudo bem nessa relação. Não que a traição seja maravilhoso, mas a compensação mantém a relação.
E aí eles podem ficar casados por muito tempo e a pessoa que trai geralmente é a pessoa que ama mais. É isso mesmo. Não tô ficando louca. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa traição, de que forma que você, quando foi traída, também estava traindo de alguma forma, né? A gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!